Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, minhas filhas. Estou a rir de uma coisa, ok. Está tudo bem convosco? Eu também estou bem, alhamdulillah. Hoje, inshallah ta'ala, iremos entrar na nossa terceira aula. E nesta aula iremos falar sobre os objetivos pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu-nos o jejum do mês de Ramadã. Já falamos na primeira aula sobre o conceito do jejum, como também falamos dos dois pilares do jejum. Na aula a seguir, que foi ontem, falamos sobre as 4 condições para que o jejum seja aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. E hoje, bi'idhnillahi ta'ala, iremos falar sobre os objetivos pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala decretou este jejum. Por que Allah subhanahu wa ta'ala nos disse para jejuar? Um dos primeiros objetivos, sem perdermos tempo, um dos primeiros objetivos, os teólogos islâmicos dizem o quê? As-siyam wasilatun li tahqiq at-taqwa. O jejum é um meio para que a pessoa consiga alcançar o temor em Allah subhanahu wa ta'ala. A partir do momento em que a pessoa começa a jejuar, mesmo intencionando em praticar algo que Allah subhanahu wa ta'ala detesta, algo que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta, a pessoa fica com medo. Se eu for a praticar aquela coisa, será que eu não vou apanhar pecado? Se eu for a praticar aquela coisa, será que eu não vou anular o meu jejum? Será que eu não vou fazer com que o meu jejum se torne inválido? Então a pessoa logo volta para trás e não comete tal delito, não comete tal erro. Por isso, o jejum serve para intensificar ou fortificar a nossa fé, o nosso temor em Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah Al-Baqarah: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ó vós crentes, foi-vos prescrito o jejum do mês de Ramadã, assim como havia sido prescrito para os povos antepassados. Antes de nós, as pessoas que passaram atrás também jejuavam. Era uma obrigação eles também fazerem ou observarem o jejum. Com qual objetivo? La'allakum tattaqun, para poderem ter o quê? Ter medo em Allah, para que possais serdes tementes em Allah subhanahu wa ta'ala, aumentar a vossa fé. A partir do momento em que você tem medo em Allah subhanahu wa ta'ala, a sua fé cada vez mais vai subindo. Então este é um dos primeiros objetivos pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para nós o quê? O jejum. Estamos juntos? Sim. O segundo objetivo, dentre vários objetivos que existem, vamos falar de 5 ou de 6 objetivos na nossa aula de hoje, inshallah ta'ala, é o quê? As-sawmu wasilatun ila shukri ni'am. O jejum também é um meio para a pessoa poder agradecer as dádivas, as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. A partir do momento em que a pessoa começa a jejuar das 3 e pouco ou das 4 horas de alvorada, madrugada, até o pôr do sol, ele fica com fome, fica com sede. Então, quando vê a comida já servida na mesa, a água, seus poporos, suas comidas, tudo, uma comida bem confeccionada, ao pegar um copo de água e beber, ele reconhece as dádivas de Allah, reconhece as bênçãos de quê? De Allah subhanahu wa ta'ala, porque senão ele passaria fome, porque senão ele até poderia morrer por causa de estar muito tempo sedento, por causa de estar muito tempo faminto. Então Allah subhanahu wa ta'ala é quem mandou esta alimentação para ele. Claro, com o seu sacrifício, a pessoa vai sacrificando e Allah subhanahu wa ta'ala sabe como enviar o sustento para o seu servo. Então este é um dos segundos objetivo pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala decretou-nos o quê? O jejum, sabermos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. E o terceiro objetivo, qual é? As-sawmu wasilatun ila tarki al-muharramat. O jejum faz com que a pessoa
abandone tudo quanto é haramu, tudo quanto é ilícito. Se a pessoa jejua e gostaria de fazer alguma coisa que lhe desvie do caminho reto, ele fica com medo. Ele fica com medo. Mesmo os bêbados, neste momento, neste tempo de Ramadã, deixam de beber. Os ladrões também deixam de roubar. Aqueles que saem com mulheres de donos também deixam de ser com mulheres de dono. Então, ficam com medo e deixam de praticar tudo quanto é maléfico, porque têm medo em Allah subhanahu wa ta'ala. Sabe que se eu for a praticar isto, então vou quebrar ou então vou invalidar o meu jejum. Então, dentre os objetivos de jejum é fazer o quê? É abandonar tudo quanto é haram, ilícito. Outro objetivo pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala nos prescreveu o quê? O jejum é anna as-sawma mujibun lirrahmati wal-'atfi 'ala al-masakin. Este jejum faz com que a pessoa obrigatoriamente começa a ter um certo carinho, a ter uma misericórdia e bondade para com os necessitados, al-masakin e não al-muslimin, para com os necessitados. A partir desse momento, a partir do momento em que a pessoa jejua e começa a sentir aquela fome toda, ele já começa a se lembrar de que, afinal de contas, eu sou um rico e nunca passei por fome. Hoje estou a passar fome. Será que é assim como aquelas pessoas da rua têm passado fome? Será que é assim como aquelas outras pessoas que nem as conhecem têm passado fome? Há pessoas que estão aí nas ruas esmolando, pedindo esmola, não sabem nem onde bater a porta, não têm roupa para se vestir, faz frio, passam mal de frio, não tem cobertor, não tem o quê? Não tem nenhum blusão para poderem se proteger de frio, não tem comida, não tem nem um copo de água para beber. Então ele começa a se lembrar de tudo isso. Então um dos objetivos pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala nos mandou este jejum é para nós termos sentimento para com aqueles mais necessitados. A partir desse momento em que você jejua, já você sabe que, afinal de contas, essa fome que eu estou a sentir, aquele senhor que está naquela rua ou nas ruas sempre sentem o quê? Sempre sentem fome. É nesse momento em que você se lembra dele e começa a tirar o quê? Caridade. Caridade é sadaqa, tirar dinheiro, dar a eles, tirar comida, dar a eles, tirar vestimenta, dar a eles. Então, o jejum, em suma, sempre aumenta o quê? Voltamos sempre para o primeiro ponto, que é aumentar o taqwa, aumentar a fé, aumentar o temor em Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الصوم قهر للشيطان. E um dos objetivos de Allah subhanahu wa ta'ala prescrever para nós o jejum é para a gente combater o shaitan. O jejum derrota o shaitan, combate o shaitan. Sabem, minhas filhas, o shaitan anda aqui. Estão a ver essa veia aqui que o papai está a mostrar? Então, todos nós temos veias. Então, o shaitan passa lá nas veias, onde circula o sangue. Então, este shaitan sempre começa aí a te iludir, quer te ver muito feio, quer te ver muito gordo, vai lá comer aí, vai lá esbanjar aí comida, vai lá fazer aquilo, vai lá beber aí. Então, na altura em que a pessoa, ou no momento em que a pessoa começa a jejuar, ali onde passa o shaitan, o que acontece? As veias ou os caminhos por onde o shaitan passa começam a ficar muito apertadas. O shaitan fica apertado. Não tem aquela força, perde aquela força de te desviar para o mau caminho que ele quer te levar. Porque as veias por onde ele passa começam a ficar apertadas. Tudo por causa de quê? Tudo por causa do jejum que a gente observa. Este é um ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala não quer nos ver desviados, sobretudo quando chega o mês de Ramadã. E por último, para a nossa aula de hoje, inshallah ta'ala, iremos falar sobre o quê? Aliás, ainda estamos nos objetivos. Por último, iremos falar deste ponto que diz: وَفِي الصِّيَامِ التَّزْهِيدُ فِي الدُّنْيَا وَشَهَوَاتِهَا. O jejum
é um dos meios também para que a pessoa faça o quê? Para que a pessoa deixe de reparar o mundo e seus desejos todos. Este mundo é algo ilusório, algo ornamentado, bonito, que mente as pessoas, cheio de desejos. Então, quando chega o mês de Ramadã, um dos objetivos pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala nos enviou o jejum é para a gente jejuar e esquecer que existe este mundo, deixarmos atrás, repararmos à frente. O nosso foco é a vida após a morte. Nós temos que fazer o quê? Saber começar a plantar agora, para depois irmos colher. Aonde? No Qabr. Quando chegarmos no Qabr, para não sofrermos, encontrarmos o nosso Jannah lá, o nosso paraíso, a nossa espera lá. Então, este é um dos maiores objetivos pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala enviou para nós o jejum. Não podermos nos enganar com a vida ilusória deste mundo. Este mundo é uma vida ilusória, não é nada. Tudo isto vai acabar, tudo isto vai desaparecer, tudo isto um dia terá seu fim. Então, temos que deixar atrás, temos que nos esquecer. Não procuremos saber, querer ter muito, ter mais bens mundanos. Esses bens mundanos que a gente vai ter, um dia vai acabar, um dia nós também vamos passar, nós seremos esquecidos. Então, para que não sejamos esquecidos, temos que fazer boas ações, temos que fazer boas obras, para os que ficarem atrás se lembrarem que existiam pessoas de bom coração, de um coração nobre, e eles sempre vão fazendo doa para nós, e Allah subhanahu wa ta'ala vai facilitar a nossa vida após a nossa morte. Então, esses são alguns dos objetivos pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para nós o quê? O jejum do mês de Ramadã. Por aqui, minhas filhas, terminamos. Não podemos falar muito, porque senão também vocês vão ficar confusas, e as pessoas também que vão escutando, que vão acompanhando as nossas aulas, também vão ficando confusas. Temos que falar pouco, por forma a que as pessoas e vocês também percebam e consigam captar o que o vosso Sheikh Hafiz bin Nur tem vos ensinado, inshaAllah ta'ala. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.